Boa tarde. Hoje nossas considerações foram retiradas dos estudos feitos pelo Honório Onofre de Abreu em Apocalipse, volume 1:8, que diz: quando nós terminamos a tarefa na semana passada, nós tivemos o ensejo de trabalhar essa limpeza, que à primeira vista parece assim meio difícil de compreender, que o sangue, com toda a sua vermelhidão, com toda a sua força na sua cor, na sua ostensibilidade, seja um instrumento ou elemento figuradamente trazido para a limpeza. No próprio Apocalipse, nós temos uma redação aqui no capítulo 7, só para que a gente poder fechar essa parte, em que diz assim a partir do versículo 13: E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e donde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Esse sangue, como nós lembramos, não é propriamente esse sangue derramado dentro de uma ótica assim muito ostensiva. Essa colocação traz principalmente a oportunidade que cada um de nós tem recebido de usufruir de um corpo no plano da reencarnação. Porque a limpeza básica e fundamental, ou a limpeza definitiva, tem que ser feita através do sangue? Porque, sem dúvida, o processo reencarnatório, implementando num sistema de esquecimento, de prostração do nosso plano de relembranças, pelo que teoricamente se tem aprendido, nos leva a entender que dentro do contexto de realização, nós vamos incorporar em nossa atividade uma grande parcela de espontaneidade. Por mais que Allan Kardec e a doutrina espírita nos propõem a fé raciocinada, ela não perde a característica de fé. Ela sempre tem que trabalhar com aquele ponto que é o tesouro escondido. Por que tem que ser assim? Porque toda manifestação básica do amor, em sua essencialidade, tem que partir de uma proposta eminentemente pessoal. Vai ser difícil elaborar o amor dentro do impacto de multidão. Eu estou fazendo isso porque todo mundo faz. Pelo contrário, às vezes nós temos que ser os líderes de todo mundo. Porque, sem dúvida, essa manifestação, embora ela possa apresentar uma tônica na sua linha geral de observação, cada um de nós apresenta um lance realizador de cunho peculiar, intransferível. Então vamos ter em conta isso. Penetremos no conhecimento, organizemos os padrões dentro de nós, sem esquecer que nós temos que investir naquilo que o nosso coração, que a nossa razão está aceitando. Então a resposta em termos de felicidade, de amor, de grandiosidade, de júbilo interior, não é resultante só de um cumprimento fechado da lei, porque aquilo que a consciência já determina com clareza de realização. Tem também alguma coisa que no seu tempo emerge, premiando o nosso coração. Então vamos ter em conta essa limpeza, branquear os vestidos, quer dizer, sacrificar-se. Então, no plano espiritual, nós temos a linha de aglutinação dos seres em termos de afinidade e sintonia.
A imersão na vida física já demonstra uma proposta de acentuada heterogeneidade. Aqui nós vamos encontrar a chamada lei dos contrários, definindo o plano de realização. Por esta razão é que os momentos mais definitivos, mais amplos de nossas escolhas estão vinculados à experiência física, à experiência no campo humano, para que se abra dentro de nós uma proposta fundamentada na espontaneidade. Deu para entender? Vamos pensar nisso. Então, quando nós analisamos os mártires, quando nós encaminhamos o nosso coração na apreciação dos grandes testemunhos, que é muito falado, o testemunho aqui é nesse sentido. Testemunhar é aquela posição nossa que não tem um sentido oral, é um sentido de vida. Testemunhar o Cristo significa ter coragem de viver dentro de um processo realizador, consoante aquilo que a intuição, que o conhecimento teórico propõe. O Honório aqui vai dizer da figuração do sangue como mecanismo de limpeza, que a reencarnação, em base de doação sacrificial emoldurada em amor, implementa. Para essa espontaneidade ser alcançada, já que não pode ser encenada, mas sentida e vivida, é preciso que o ser alcance uma visão nítida de que está aqui para ferir seu crescimento espiritual, a expansão do sentimento de doação, ao lado daqueles que lhe demandam esforço permanente de entrega, silenciosa, no testemunho, sem contar arranhões. Porque se eu ficar indagando com sentimento de mágoa, tristeza, das atitudes alheias que me ferem, em meio ao nosso zelo por eles, perdemos a manifestação da purificação a instaurar no sentimento. Conforme ele trouxe o versículo 13, que fala das vestimentas brancas dos anciãos, resultantes da purificação destes, em testemunhos de renúncia e sacrifício, podemos entender que diz da veste perispiritual que se vai branqueando nessas linhas plenas de amor, no tempo, daí ser anciãos, onde quase todos buscam o que é seu, aquele que se candidata a dar, sem esperar nada em troca, é o que está aprendendo essas linhas do amor genuíno. Os grandes mártires do cristianismo conheceram esse processo, viveram-no. Um Quinto Varro, uma Lívia no circo romano, na própria existência, os apóstolos de Jesus e outros expoentes do cristianismo primitivo dos primeiros tempos dão-nos notícias desses verdadeiros emissários do sacrifício. Os apóstolos da modernidade também deixaram rastros luminosos de suas passagens no solo terreno. Um Chico, um Martin Luther King e outros. Mas nós também podemos aprender com esses a semear o bem sem esperar nada em troca, com manifesto esquecimento de nosso eu personalista e limitante. O sangue é o ponto de interação entre o espírito com o corpo espiritual junto ao corpo físico. Ele é o veículo que manifesta a nossa vida, o dinamismo, a
corrente sanguínea em movimento, fala desse ponto que está ligado à vida na reencarnação. E o Honório traz mais informações a respeito. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, trabalhando aquele conteúdo, ele define sobre a coragem da fé. E nessa coragem da fé, Kardec escolheu o versículo 32 do capítulo 10 de Mateus, que diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então tem uma premissa aí que nós temos que atender. Eu os confesso diante de Deus, numa linha de realização de fundamentação de afinidade. Mas, para tanto, é preciso que a minha palavra seja testificada junto dos homens. Perceber o sentido? Então, todo o mecanismo de aglutinação dos seres para uma vida melhor, no rumo da regeneração, vai depender de lances pessoais. É possível de se ouvir de qualquer um de nós aqui que foi uma luta chegar até aqui. Cada um de nós acha que nós é que lutamos. Esse povo que está aqui não sabe o sacrifício que eu fiz para chegar aqui hoje. Mas vamos ter humildade para entender que todos lançaram mão de um certo sacrifício. É um testemunho ainda relativamente idealístico, sem muitas, quem sabe, ressonâncias no campo dos legítimos padrões de sacrifício, que às vezes a vida nos impõe. Agora, uma coisa nós podemos definir: todo sacrifício implementado em cima de um circuito de amor, no momento de sua implementação, as lágrimas podem vir aos olhos pela dor, mas há uma ressonância de júbilo no coração. Não estamos trabalhando em águas tumultuosas e querendo implementar um processo fanatizador. Eu estou sofrendo e estou sorrindo porque aprendi na reunião isso. Não é por aí. É quando alguém sofre, mas não perde a capacidade de interagir, não perde a capacidade de sentir aquele júbilo interior da própria vida. É esse o estado operacional e vibracional de quem aprende a amar. Retorna ao campo de investimento em bases nobres e continua a agir na integridade do bem, que se sacrifica para aprender a continuidade de servir com segurança. É uma entrega por um bem maior. Como bem comentou Honório, não representa um processo fanatizado. Eu estou sofrendo e estou sorrindo. É a possibilidade de acrescentar algo bom, e isso já é um triunfo que não lhe pode ser tirado. Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, sempre fora um rapaz tristonho. Em casa era sempre visto pelos irmãos e pelo genitor como alguém desqualificado. Os comerciantes que lhe compravam o produto da pesca eram sempre ríspidos com ele. Até as paisagens, os ruídos da natureza lhe traziam desencanto. Mas os ensinos do Cristo lhe fizeram enxergar de outra forma as condições de cada um no campo da vida. E chegou o dia em que ele modificou completamente a sua reação perante os acontecimentos que o cercavam. Nesta noite, após o labor da pesca com os companheiros amados, chegou a casa pela madrugada
Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito, como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo, seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo.